O clube de motociclismo Hells Angels não foi considerado por um júri no estado de Nevada como uma gangue criminosa. Este é Adam Lee Ho. A polícia afirma que Ho, membro da gangue Hells Angels, está ligado ao sequestro, assassinato e mutilação de diversas pessoas. Em agosto de 2011, Ho e 2 cúmplices foram acusados pela morte de David Glasser, Edward Frenton e Robert Shadwell. No dia 28 de agosto de 2011, foram sequestrados, assassinados e mutilados. A acusação alega que foi Adam Lee Ho, David Chowley e um terceiro não identificado os responsáveis por esse crime horrendo. Rosie Dawson testemunhou em tribunal que ao chegar na casa de Adam Lee Ho na manhã de 28 de agosto, encontrou Caius Vilves cochilando em um sofá na sala. Mal sabia ele que os 3 homens já haviam cometido o triplo assassinato. David Casey, acusado de cumplicidade nos assassinatos, disse que Adam, um membro importante da gangue Hells Angels, compartilhou os detalhes horríveis dos assassinatos com ele. Casey disse ao tribunal que Vilves era alguém que nunca havia conhecido antes, e ambos foram considerados culpados dos assassinatos, sequestros e intimidação das testemunhas. Eles estão atualmente cumprindo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. As vítimas sumiram poucas semanas antes do julgamento. Os restos mortais foram encontrados misturados 10 dias depois. Becht Casey testemunhou que em 28 de agosto, Hall o visitou e confessou ter matado Glasser. Ele descreveu como Hall segurou a cabeça de Glasser enquanto apontava uma arma para ele e tentava atirar, mas a arma falhou. Segundo Casey, um dos homens se deliciou em torturar e desmembrar as vítimas. Hall assegurou a Casey que sua irmã e seu namorado estariam seguros. Ele ajudou a enterrar os restos mortais enquanto Casey cavava um buraco e trouxe sacos contendo cadáveres das vítimas, que foram então colocados no buraco e cobertos com terras e pedras. Hall não demonstrou nenhuma reação no tribunal quando recebeu 5 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Eis aqui a sua sentença final. Eleito em 2010, ele tem 227 acusações, uma acusando o réu de sequestrá-lo em sua veia. Diga que o réu é culpado. Metáfora associada, senhora. Sim, então diga você sempre sim. Prepare-se para uma reviravolta. O líder dos Hells Angels é o próximo na lista de assassinos, mas a sua sentença é um tanto quanto surpreendente. Aquela gangue de motociclistas está hoje à noite no ACI. Joseph Lancia foi oficialmente condenado esta manhã e apenas 12 notícias estavam lá. O caminhoneiro 12 investigador Tim White está aqui agora com detalhes exclusivos. José Lancia, que foi condenado a 5 anos na instituição correcional de adultos após admitir sua culpa em uma série de crimes. Em 12 de junho de 2019, Lancia disparou uma arma de fogo ilegal contra o motorista de um veículo que passava pelo Hells Angels Clubhouse em Providence. A vítima, um candidato anterior a membro do capítulo dos Hells Angels em Rhode Island, estava envolvido em uma discussão acalorada. O réu sacou uma arma semiautomática do bolso e disparou um tiro contra a vítima enquanto um caminhão passava pelo clube. Em seguida, o réu entrou no clube enquanto a vítima fugia. Após o incidente, o gravador de vídeo digital com a imagem do tiroteio foi removido da sede do clube. Joseph Lancia enfrenta acusações de agressão com arma perigosa, posse de arma de fogo sem autorização e agressão com a intenção de causar inconsciência. O procurador-geral Peter Noronha destacou que o réu representou uma ameaça significativa à segurança dos habitantes de Rhode Island, liderando um grupo conhecido por se envolver em atividades criminosas no estado. Além disso, em 2019, Lancia foi acusado de agressão durante uma briga envolvendo o clube de striptease dos Hells Angels em Providence, em fevereiro de 2020. Durante o confronto, o réu agrediu um homem, fazendo-o perder a consciência. A polícia de Providência prendeu Lancia no local. Posteriormente, ele foi condenado a 15 anos, com 5 anos de prisão no ACI e o restante da pena suspenso com liberdade condicional. Além disso, uma ordem de não contrato foi emitida para as vítimas de Lancia, e ele foi condenado a pagar $3.600 em indenizações. Se ele sentiu algum remorso, não demonstrou. Eis então a sua sentença final. O caso de Lancia é grave, mas certamente não tanto quanto o de Jonathan Nelson, também conhecido como John, de 46 anos. De Santa Rosa, é um dos 3 membros do clube de motociclismo Hells Angels do condado de Sonoma. Após um julgamento de 9 semanas nos Estados Unidos, Jonathan Nelson foi considerado culpado por ajudar em um assassinato relacionado à extorsão. O juiz distrital Edward M. Chen concluiu que Nelson, junto com Brian Wayne, também conhecido como John, e Russell Taylor Ott, também conhecido como Rusty, estavam envolvidos em uma empresa criminosa que realizava uma ampla gama de crimes violentos, incluindo assassinato, assalto,
roubo e intimidação de testemunhas. O procurador dos Estados Unidos, Stephanie Haynes, afirmou que os veredictos resultaram de uma longa investigação intensiva e alertou outros grupos criminosos semelhantes de que atividades violentas não seriam toleradas. O agente especial encarregado Sean Regan, do Departamento Federal de Investigação, acrescentou que a descoberta foi possível graças a habilidades e recursos fornecidos por diversas agências parceiras, incluindo a Patrulha Rodoviária da Califórnia e o Departamento de Polícia de Santa Rosa. O julgamento se concentrou no assassinato do ex-vereador dos Hells Angels de Sonoma, Joel Silva. Os réus acreditam que Silva precisava ser eliminado, pois estava causando problemas para o clube. Nelson liderava o grupo que fez planos para matar Silva em Fresno, com a ajuda de Ott, um amigo de infância da família Silva. O corpo de Silva foi encontrado no Hells Angel Club após ser queimado. O julgamento também apresentou evidências do envolvimento do grupo em intimidação de testemunhas, extorsão, tráfico de drogas e roubo. Os 3 membros dos Hells Angels receberam sentenças de prisão perpétuas obrigatórias, multas e confiscos de bens. Eles mantiveram uma calma perturbadora mesmo diante do conhecimento do seu destino. Este é Maurice Bocher, presidente do capítulo de Quebec do Hells Angels. Ele era conhecido como um traficante de drogas e assassino notório, liderando seu grupo durante a Guerra de Gangues Motociclistas em Quebec, de 1994 a 2002. Bocher foi condenado a 3 prisões perpétuas por ordenar as mortes de 2 agentes penitenciários e por minar o sistema judicial de Quebec. Mesmo atrás das grades, Bocher continuou envolvido com o crime organizado, ordenando assassinatos até 2018, o que lhe rendeu mais 10 anos de prisão. Ele também se destacou em Quebec, para alguns, porque muitas das suas vítimas da guerra entre motociclistas eram criminosos, mas algumas eram inocentes. Os jornalistas que cobriam os eventos deram destaque aos nomes das vítimas inocentes, que são inesquecíveis. Isso inclui guardas prisionais, um menino de 11 anos morto em um parque e um pai de família morto a tiros enquanto abastecia seu carro, confundido com um motociclista por causa da fama de Bocher, o que o tornou alvo de assassinato. Sua notoriedade fez dele um alvo para assassinatos enquanto estava na prisão, levando ao ser alojado em uma seção especial. Bocher teve 2 filhos, Alexandra e Francisco, que também estavam envolvidos com o crime organizado. Ele deu sinal verde para os assassinatos de guardas prisionais durante o conflito entre os Hells Angels e The Rock Machine, visando causar impacto no sistema judicial de Quebec. Apesar de ser absolvido em 1998, Bocher foi condenado em 2002 pelos assassinatos graças a um informante da polícia. O advogado da coroa, Franz Carbonell, enfrentou ameaças durante o julgamento. A principal testemunha da acusação, conhecida como Sapato Vermelho de Godas, envolvida em ambos os assassinatos, testemunhou que Bocher deu luz verde para os crimes. Shane, o informante, morreu na prisão em julho de 2022. A vida de Bocher serviu como uma lição para outros motociclistas respeitarem a lei. Uma lição que foi perdida em Zane Wallace. Zane Peoria Wallace, membro dos Hells Angels, está enfrentando julgamento pelo assassinato de Jasmine Wilson e outros 2 indivíduos em um tribunal superior em Wangani, um incidente que ocorreu em 2019. Jasmine faleceu depois de ser encontrada gravemente ferida e inconsciente no hospital Wawai. Wallace foi considerado culpado de obstrução de justiça com 4 acusações de ameaça de danos corporais graves, 3 acusações de agressão com a intenção de causar ferimentos e 2 acusações de ameaça de morte. Durante a leitura de sua sentença, as emoções se intensificaram e as tensões entre as famílias de Wallace e Wilson quase resultaram em uma briga no tribunal, exigindo a intervenção da polícia e da segurança do tribunal para separar os 2 grupos enquanto eles se insultavam e ameaçavam mutuamente. Brenda O'Shea, mãe de Wilson, expressou como o assassinato de sua filha afetou os relacionamentos com seus outros filhos. Zane foi condenada à prisão perpétua e deve cumprir pelo menos 15 anos e 6 meses antes de ser considerado para liberdade condicional. Paralelamente, em Wangani, uma gangue em Berlim liderada por Kadir P cometeu crimes semelhantes. Em um tribunal alemão, 8 membros da gangue The Notorious Hells Angels foram considerados culpados por um assassinato brutal em 2014. Homens entre 30 e 37 anos foram sentenciados à prisão perpétua pelo Tribunal Regional de Berlim por seu papel no ataque fatal a uma casa de apostas da cidade. Além disso, um informante que ajudou a resolver o caso recebeu uma sentença de 12 anos. O líder do capítulo Hells Angel em Berlim, Kadir P, de 35 anos, foi considerado culpado por incitação ao assassinato e também recebeu prisão perpétua. Outro indivíduo foi condenado por violações de armas, embora não estivesse diretamente envolvido ao assassinato. O ataque chocante foi motivado por vingança, na qual a vítima estava envolvida com a gangue. As reações dos envolvidos no tribunal foram impassíveis diante de suas condenações. Mas e aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade e nos vemos em breve.